Olá, minha Paraíba, muito boa tarde. Quinta-feira, dia 24 de novembro de 2022, contagem regressiva para a estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2022. Você vai acompanhando aí, já esquentando todo mundo aí, já tenso, nervoso nessa expectativa. E para dar uma pausa hoje na política, a gente vai abrir ali um intervalo, até os próprios políticos estão dando uma pausa para poder acompanhar esse jogo. Você acompanha um bate-bola meu aqui com Stefano Vanderlei, jornalista, cronista esportivo, sabe tudo de futebol. Vamos bater um papo aqui. Stefano, muito boa tarde, seja muito bem-vindo aqui ao Rede Verdade. Obrigado pela sua presença. Você não está precisando nem podendo torcer pela Itália também, né? Você que é descendente italiano e está aqui pelo Brasil. Muito boa tarde, obrigado pela sua presença. Obrigado pelo convite, Luiz Torres. Uma satisfação estar aqui na TV Arapuã, justamente nessa lacuna da política, porque hoje o assunto é jogo do Brasil na Copa do Mundo. Agora, se puxar assunto de política, Stefano sabe também, mas ele está lá na Tabajara FM, está mais de quase 20 anos lá, né, Stefano? Desde 2003. E dentro desse time aí, de que acompanha o esporte na Paraíba, no Brasil, e sabe muito sobre futebol. Stefano, para a gente começar aqui a entender, essa seleção brasileira que vai jogar hoje, daqui a pouquinho está em campo, menos de 3 horas, né? Isso para começar o jogo. Daqui a pouquinho está em campo. Essa seleção, qual é o grau de confiabilidade que você está dando a essa seleção e se você gostou e aprovou a escalação que foi feita, a convocação que foi feita, a escalação e a convocação que foi feita por Tite? Luiz, o Brasil não resta dúvida de que é a favorita. Por quê? Nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo, o Brasil atingiu um recorde de 45 pontos, foi invicto. É uma Copa do Mundo onde a Argentina perdeu para a Arábia Saudita, onde a Alemanha perdeu para o Japão, onde a Holanda quase não consegue vencer Senegal, que não tinha o principal jogador de Senegal, venceu pelo placar mínimo. Ou seja, é uma Copa que pode dizer assim que está conspirando para um hexa. Isso, por quê? O maior jejum do Brasil sem mundiais, sem conquistar a Copa, foi de 70 a 94, 24 anos. E agora, em 2022, completou 20 anos. Se o Brasil não ganhar agora, atinge o intervalo de 70 para 94. Então, há quem diga que isso também é uma conspiração a favor do time Brasil. Agora, você falou bem aí sobre a campanha da seleção brasileira nas eliminatórias, não é isso? Uhum. Essa campanha, em 94, em 2002, o Brasil fez uma boa campanha também, assim, do ponto de vista, se for fazer a comparação, até de 70, 58, 62, as campanhas das eliminatórias do Brasil foram parecidas com essa? Ou teve a campanha que ele já saiu meio mastigado e mesmo assim foi campeão? Era diferente. Naquela época, para as eliminatórias de 94, não era grupo todo mundo contra todo mundo aqui na América do Sul, não. Era dividido por chaves. Mas você lembra bem que o Brasil precisava vencer o Uruguai no Maracanã, não tinha Romário na equipe, a imprensa e a torcida forçou Parreira a convocar Romário, e ele fez os 2 gols contra o Uruguai em 93, que deu a classificação para o Brasil para a Copa de 94. Ou seja, foi assim, não foi tenso. Não, foi tenso. Agora já não foi mais tenso. Agora foi tranquilíssima, podemos dizer. Mas a gente não vê, Luiz, adversários à altura. Muito embora o brasileiro ache a seleção brasileira, os pupilos de Tite, desconhecidos. Porque se você parar para pensar... quem está nos acompanhando e não acompanha o dia a dia do futebol, vai lembrar de Neymar, vai lembrar de Daniel Alves, mas fica ali meio perdido com o resto. Hoje, por quê? Hoje você pergunta qual a formação do Brasil. Você disse bem, é Neymar, é o goleiro Alisson, é Thiago Silva, porque já tem quase 40 anos, e mais o resto. Você não... Em 58, qual o Brasil? Todo mundo lembra. Gilmar, Djalma Santos, Orlando, Benini, Nilton Santos, Zito, Didi, Pelé, Vavá, Garrincha e Zagallo. Todos nomes consagrados. Exatamente. E agora é diferente. Você tem que pensar, eita, tem Marquinhos, tem Rafinha, tem Lucas Paquetá, tem Vinícius Júnior. Muito embora são grandes jogadores e que brilham no cenário europeu do futebol. Agora, eu senti a impressão, veja se você concorda, que eles estão leves. Eles não estão com aquela pressão de que são obrigados a ganhar o Hexa. É como se eles estivessem curtindo, se divertindo em poder disputar essa Copa. É uma impressão meio Luiz, fora do nexo? Essa Copa está diferente, a questão do espírito de participação e de envolvimento. Porque até
5, 6 dias antes de iniciar a Copa, continuavam os campeonatos europeus. Esses jogadores que aí estão disputando a Copa do Mundo por diversas seleções, estavam disputando o campeonato inglês, italiano. A gente, antigamente, para uma Copa no meio do ano, se apresentava um mês antes, passava por exames médicos, o Brasil ia para a Granja Comari, fazia avaliações, treinamentos, amistosos, match treinos, e agora não. O Brasil fez o quê? Todo mundo se encontrou em Turim, na Itália, para depois ir direto para o Catar, em meio ao campeonato rolando. Agora tem uma coisa, em 90 na Itália, o Brasil foi sediado onde, você lembra? Turim. Turim, certo. Jogou os 4 jogos e ficou lá em Turim hospedado. Sebastião Lazzaroni era o técnico, exatamente. Né? E o que é que aconteceu? Foram 4 jogos em Turim, o Brasil foi eliminado nas oitavas. E agora a preparação do Brasil foi aonde? Turim, na Itália. E começou por Turim. Pelo amor de Deus, não traga coisa ruim, não. Estou só trazendo dados, né? Inclusive, no estádio... E o Brasil perdeu para a Argentina nas oitavas de final. Gol de Canidia, né? No dia 24 de junho, dia do São João, de 90. E foi lá no estádio Dele Alpi, em Turim, hoje a Arena Juventus, onde o Brasil ficou hospedado no hotel que fica no estádio, que hoje é de propriedade particular da Juventus, e treinou lá, no estádio Dele Alpi. Fique só com os sinais positivos. Olha, deixa eu lhe dizer, eu quero falar sobre Neymar para você, mas teve um jogador que quase foi convocado e não foi. Vou pedir a Daiane. Daiane, depois se prepara aí a imagenzinha. Tá lá no Instagram da TV Arapuã. Hoje pode. Eu vou mostrar para você um jogador que ficou muito próximo de ser convocado e não foi. Ele foi cortado por falta de preparo físico, mas ficou muito próximo. Daqui a pouco, Daiana vai lá no Instagram da TV Arapuã e vai conseguir puxar esse videozinho, viu? Neymar. Qual é a fase Neymar? Todo mundo dizendo que Neymar tá maduro, tá centrado, tá equilibrado. Você acredita nisso, Stefano? É porque é o seguinte, né, Luiz? O Neymar de 2014, a imprensa, a opinião pública, chacoalhava muito, que só gostava de cair, Mas vamos lá. Os 7-1 que o Brasil perdeu da Alemanha não tinha Neymar, que ele se machucou contra a Colômbia. Ele foi salvo pelo... Exato. Pois é, a gente não sabe se Neymar ali podia arrastar e a Alemanha não fizesse gol, a gente não sabe. 2018 também, ele continuou naquela retilínea do Caicai, perdeu para a Bélgica nas quartas. Agora Neymar já não tem mais Champions League pelo PSG. O PSG contratou o Neymar para ganhar uma Copa dos Campeões. Até agora nada. O Brasil tem Neymar para ser campeão aqui em 2014. Nada. Não, mas deixou para a Rússia. Nada. Então agora eu acho que ele parou para pensar e viu que a vez é realmente de parar e dizer: eu não sou só um jogador, eu tenho que ser um atleta e tenho que ser representatividade. Eu acho que agora ele está mais maduro, não tenha dúvida. Mas ele tem aquele espírito de moleque ainda incorporado nele, o Neymar. Agora, ele também está dividindo a responsabilidade com os outros craques que a seleção tem. Exatamente. Isso ajuda. Não é o time inteiro em cima de Neymar. Tanto é, olha, de 2014 tem Thiago Silva, que inclusive vai ser capitão agora, e foi o capitão em 2014, do fracasso. O próprio jovem Vinícius Júnior, que passou a primeira Copa, mas é estrela lá no Real Madrid. E tem no banco de reservas o Daniel Alves, que a contragosto de muitos foi convocado. Apesar de não estar numa fase boa na sua carreira, está com 38 anos, mas Tite confiou em levá-lo. Eu vou mostrar para você agora, Stefano, vê se Tite não errou. Diga aqui se Tite não errou e não convocar esse jogador aí que estava batendo uma bolinha nos corredores da TV Arapuã hoje. Abre... Olha aí, olha aí. Vamos abrir, Daiana? Vamos ver se consegue abrir? Olha aí. Rapaz, Ronaldinho Gaúcho, tô levantado. Aprovou ou não? Eu quero saber se foi a base no Motoclube, no MAC ou então no Sampaio Corrêa. Foi lá no São Luís de Maranhão, foi. São Luís de Maranhão. Não deu certo porque eu não faço mais nada do que isso, entendeu? Passou 3 minutos correndo, eu já tenho vontade de desmaiar, mas tranquilo. Muita gente falando, todos os jogadores de fora do Brasil, jogando fora. O que é isso? Isso não é novidade nenhuma. Os times do exterior sempre... enfim, focaram nos jogadores brasileiros. As outras seleções brasileiras também tinham esse nível de convocação de jogadores brasileiros que jogam no estrangeiro. Ou não, tem uma coisa diferente no futebol brasileiro? Eu não entendo, Luiz. As pessoas acham que... Surpresas com isso, né? Mas a pessoa não lembra. Por 94, o Tetra. Tafarel, goleiro. Tava onde? No Parma, da Itália. Jorginho, lateral direito. Tava onde? Bayern de Munique. Márcio Santos e Aldair. Aldair era na Itália. Márcio Santos era em Portugal. Branco,
jogava no Gênova da Itália, mas tinha se transferido para o futebol brasileiro. Aí vinha o Dunga, que jogou na Fiorentina, jogava no Stuttgart da Alemanha. Tava todo mundo fora também. Mauro Silva jogava no Deportivo La Coruña. Raí jogava no Paris Saint-Germain, que o titular era Raí, não Mazinho. E Zinho jogava no Palmeiras. Só tinha Bebeto e Romário jogando no Brasil. Não. Romário jogava no Barcelona e Bebeto no La Coruña. Só tinha Zinho, que jogava no Palmeiras? No Palmeiras, que era do Flamengo e foi pro Palmeiras. Pronto. Ou seja, então não tem essa surpresa. Ou seja, essa seleção, inclusive, de agora tem até mais brasileiros que jogam no Brasil. Tem até mais jogadores que jogam no Brasil. Mas é o terceiro goleiro, o reserva, né? O Everton, que joga no Palmeiras. Tem o Pedro. O Pedro e o Everton Ribeiro do Flamengo. 3. O Flamengo é porque é o seguinte, Luiz, não tinha como deixar de fora 2 do Flamengo, não. Porque o Flamengo expressa dentro de campo, taticamente, tecnicamente, como uma potência para o futebol brasileiro e sul-americano. Mas teve gente que ficou reclamando que Gabigol não entrou. Mas aí, como seria o bom senso do técnico? Levar Gabigol, Pedro e Everton Ribeiro. Era o Flamengo. E eu dizer o quê? A opinião pública ia falar o quê? Os paulistas iam dizer o quê? Eu, como sou flamenguista, eu ia dizer que ele estava indo bem. Mas você tem que pensar do outro lado. O torcedor não vou dizer Vasco, porque o Vasco está num patamar inferior ao Flamengo. Mas, por exemplo, o torcedor de São Paulo em si. Um jogador de São Paulo para ser terceiro goleiro reserva e 3 considerados possíveis titulares. Não ia pegar bem pro Trip, né? Tá. Bom, a gente está falando muito do Brasil. Agora vamos falar dos russos, né? Vamos combinar com os russos, ou seja, vamos falar das seleções adversárias. E aí, Stefano, eu dividi, olhando esses primeiros jogos, eu dividi em 3 blocos essas seleções maiores da Copa. Aquelas que arrasaram no primeiro jogo. Inglaterra meteu de 6, a França meteu de 4 e a Espanha de 7, né, nos seus primeiros jogos. Aquelas que ganharam, mas não fizeram lá um jogaço. A Bélgica, a Holanda e as seleções grandes que perderam no primeiro jogo. Preciso dizer, não, o telespectador já vai gritar daí, a Alemanha e a Argentina com essa vibração toda. Eu quero lhe perguntar, desses nomes, dessas seleções, com esses desempenhos, dá pra gente esquecer de se assustar com a Alemanha e a Argentina, focar só no medo na Espanha, na Inglaterra, ou o primeiro jogo não vale para definir tudo? Você diz isso daqui a pouquinho, a gente vai rapidinho para o intervalo comercial e volta aqui batendo um papo nessa contagem regressiva para a estreia do Brasil na Copa do Mundo.